que fez valer sair da Vila Belmiro quase 00:30, que foi a coletiva do Crespo, né? Cara, uma das coletivas mais lúcidas que eu vi na história recente do São Paulo de um técnico, lembrou aquele auge do Ceni, e ele foi perguntado pela Pri, né, inclusive em relação à diferença de elencos entre Flamengo, São Paulo, Palmeiras, e ele deu um desabafo sensacional. Bora ouvir o que disse aí o técnico Hernan Crespo pra gente comentar. Além do dinheiro, né? Mas como instituição. É que eu falei sempre, com dinheiro você acorta os tempos. É assim. Há quanto tempo Flamengo e Palmeiras colocam dinheiro? São competitivos, chegam à final da Copa Libertadores, brigam para Libertadores, para o Brasileirão. É assim, não é? Vou falar a mesma coisa que falou Felipe Luiz, sabe? A gente de futebol lo sabe. Você coloca dinheiro tem mais possibilidades. Si depois, solo com dinheiro, não, porque não quero faltar respeito do trabalho do Abel e de Felipe, porque não é fácil. Não é fácil o que eles estão fazendo. Nunca é fácil. Mas acho que são situações diferentes. Então, o que tem que São Paulo? Gente, com dinheiro acorta os tempos e muitas ideias se tentar fazer. Então, se você vai olhar, você pensa que a próxima temporada vai estar na cima lutando com Palmeiras e Flamengo? Não. Tem anos de investimento da parte de Palmeiras e Flamengo, então é impossível acortar os tempos. Então, o que tem que fazer? Ideias, com calma, e tentar de brigar por aquilo que a gente pode brigar. Que está longe da história de São Paulo? Sim. Quando eu falei, 4 anos atrás, muitos de vocês têm aqui, quando a gente ganhou o Paulistão, muito pequeno para a história de São Paulo. Você sabe quantas vezes ganhou o Paulistão São Paulo nos últimos 20 anos? ¿Sabe cuántas veces? ¿Você sabe? Uma. Que carteirada, hein, pai? Anos. Então, realidade, gente. Realidade. Pé no chão. Entender a situação. É assim. Então, vamos a lutar, vamos a brigar? Sim. Estamos falando, neste momento, Sudamérica, no. Palmeiras y Flamengo están en otra dimensión. Es otra cosa. Sudamérica, não só no Brasil. Então, se você vai ficar mal, se você vai comparar todo dia com Flamengo e com Palmeiras, não pode. Neste momento, não pode. Não pode neste momento. Na história, sim que podemos comparar e começamos. Na história, sim falamos. Aí começamos a falar diferente. Mas a realidade é outra. Então, a gente, calma, humildade, e trabalhar, e tentar conquistar, e tentar reduzir esse gap que existe. Como pode? O mais rápido possível, a gente quer. Te pone dinheiro, colocar dinheiro. Senão é aí. 2 dias, assim. Gente, a ver, quanto custam os jogadores de Flamengo e Palmeiras? Tem a facilidade não somente de comprar, sino de resistir às tentações na Europa. A gente apenas pode. Então, estamos em outro nível, gente. É outro nível. Faz mal? Sim, muito mal. Por quê? Porque a gente tem na mente o grande São Paulo, que estamos trabalhando para isso. Quanto tempo vamos a ter? Temos que fazer as coisas bem por muitos anos. Muitos anos. Fazer as coisas bem. E aceitar que podemos errar no caminho. Professor, boa noite aqui. Tá, então, a aspa do técnico Hernan Crespo, né? Aula, né? Aula. Não tem. É um dos discursos mais impactantes e mais, assim, verdadeiros de alguém que já passou pelo São Paulo nos últimos anos. E, obviamente, quando a gente fala dessa aula que ele deu nesse discurso, isso deveria estar estendido para a direção também, né? Eu esperava, assim, honestamente, ver o Júlio Casares fazendo um discurso assim. Ô, Gabi, é perigoso o Crespo ser mandado embora, não porque ele faz dentro do campo, e sim por expor verdade agora. Ele vai começar a incomodar tanto com verdade que os caras falam, mano, vai precisar dar um cala-boca nesse maluco aí. Porque não dá, então. Ele tá falando as verdades, ele tá arrebentando com nós. Cara, ele foi muito bem nesse discurso. E é isso, assim, não adianta, né? Esse papo de soberano, essa coisa que a gente ficou acostumado aí nos últimos anos. Vocês jogaram no São Paulo soberano, né? Vocês jogaram no São Paulo multicampeão e tudo mais.
Mas, cara, muita coisa mudou, assim. Tem que ter. Cara, é mundo real. Hoje o São Paulo deve dinheiro pra caramba e não consegue competir em grana com essas duas equipes. Aí tem dois caminhos, que aí ele pontua muito bem, né? Ou você trabalha, faz uma construção de anos, que não é feita, e aí ele deixa isso no ar. Não é feita a construção de anos, né? Que já era para ter começado já há um bom tempo. Ou chega ali, vira SAF, faz aquela coisa de ter investimento externo e tal, que aí você encurta o caminho também. Mas só o dinheiro em curto caminho, concordo com o Crespo. Como você vai conseguir esse dinheiro? Aí é papel da direção. E eles não me parecem muito preocupados em conseguir o dinheiro. Eles me parecem preocupados com outras coisas, né? Com estar no cargo. Estar no cargo é mais importante do o que fazer no cargo. E quem sofre é o São Paulino, né? Então, quando você tem esse discurso tão verdadeiro, sim, é algo... E eu sei que você é um cara que você gosta mais de falar de campo, né? De falar do campo bola, é factual do jogo, mas o Crespo fez uma leitura que talvez é a leitura que todo mundo hoje do São Paulo deveria ter feito, não hoje, desde 2021, que foi quando ele chegou. E aí ele lembra muito bem, porque volta e meia vem os caras e falam, o multicampeão Crespo ganhou um Paulistão. Ele falou muito bem, quantos ganharam um Paulistão nos últimos 20 anos? Só ele, meu irmão, só ele ganhou um Paulistão. Então, assim... eu também, pô. Sim, você em campo. Exatamente 20 anos atrás, pô. 20 anos atrás. Mas assim, é aquela coisa, cara. Copa do Brasil, São Paulo ganhou recentemente, ok. Acho que foi mais... não foi uma construção de temporada para ganhar, mas ok, ganhou e a gente foi muito feliz. Agora, Copa Libertadores, 20 anos que São Paulo não ganha uma Copa Libertadores. Campeonato Brasileiro, desde 2008 não ganha. Cara, assim, Paulistão, 21, tinha sido o último, 1 em 20 anos. São Paulo está ficando para trás, já ficou para trás em relação a outros clubes, né? E a gente pega aí essa questão do tetra, que vai doer, né? A gente vê um outro brasileiro assumir essa ponta que não seja o São Paulo. Mas é isso, a gente tem que encarar os fatos reais. A gente gostaria de ter um mundo ilusório, um mundo bacana, ficar aqui vendendo mentira para vocês, né? Mas o fato é esse. E eu tenho uma enorme preocupação, falei na última live e falo de novo. Eu tenho uma enorme preocupação com a próxima temporada, cara. O São Paulo vai ter que vender pelo menos mais 2 jogadores esse ano ainda para fechar o caixa no azul. Então vai ter que tirar mais 2 caras, 1 ou 2 caras do time do Crespo. Próximo ano não vai ter dinheiro para colocar e vai ser ano eleitoral. É a cara da merda. E acho que é bom que o Crespo comece a expor já as coisas desde cedo. Gostei muito da forma que ele falou. Cara, e pior que assim, até nós que a gente gosta de falar de dentro de campo, mas as merda fora de campo tá trabalhando no nosso trampo que fala dos dentro de campo, né? Porque jogo que nem ontem do Flamengo, cara, a gente ia esperar o quê? Eu não posso vender uma ilusão pro torcedor, falar, não, o Crespo vai resolver o time aqui, porque aqui vai dar certo. Não vai. A gente vai ficar exposto. A gente viu que o Flamengo com a menos tava dando trabalho até. Então, tipo assim, o que ele falou, cara, ele é muito claro. E ele tá fazendo de um jeito que na entrevista ele tá sendo perfeito, quase que em todas, para expor a diretoria. E dentro de campo ele também tá fazendo, porque assim, pessoal, eu jogo bem assim. Só que o jogar bem pode ser que vire 1-0 pro Flamengo. Quando eu preciso mudar, para mudar a postura, para entregar mais ou tentar alguma coisa, eu não tenho. E não é nem contra o Flamengo, tá? Pode ser contra qualquer outro time ali, o Vitória, que acabou de sair da zona de rebaixamento. Eu não tenho essa galera que, tipo assim, o que eu tenho é isso. E tá aqui. E se, como você disse, Gabi, tiver que vender ou for vender e não tem como trazer, mano, vai só piorar mesmo. E aí, tipo assim, é por isso que eu acho que o Crespo indo tão bem nas entrevistas pós-jogos e nos jogos, expondo isso, a pressão vai ser cada vez maior na galera da direção. Que eles, assim, claramente eles não estão preocupados com o futebol. Se eles têm uma preocupação lá é de sentar na cadeirinha ou postar uma fotinha. Mas o departamento de futebol, cara, tá nas mãos, pelo menos tá nas mãos do Crespo, né? Ia ser pior se fosse nas mãos de um outro que não soubesse nada de bola, e aí os caras não sabem nada de gerenciar e programar e pensar em futebol. Colocar na mão de quem não sabe nada de bola também, pelo menos o Crespo tá lá, a gente pode se apoiar assim, temos um bom treinador que entendeu o grupo, entendeu a situação,
mas que, cara, quanto mais ele fala, mais a gente fica, entre aspas, aliviado, porque ele está expondo a real, mas menos tempo ele vai ter de clube. Porque daqui a pouco os caras vão punir ele por ser tão transparente, tão lúcido. Os caras falam, não, eu não preciso de um treinador que trabalhe contra mim. Eu preciso de alguém que tenta vender o sonho. Não, porque o São Paulo, em 92, eu via ser campeão, é muito grande, nós somos grandes. Não, cara, a história é linda, mas o momento é tenebroso. Cara, eu concordo com você, Gabriel. Eu acho que, mano, se tem uma galera que não gosta do jeito que tá hoje, ano que vem vai ser ainda mais difícil, porque como o Renan fala, né? O brasileiro começa dia 8 de janeiro, né? Começa em janeiro. Vai ser o ano inteiro sem elenco, sem treinar, sem poder investir. Mano, ano que vem vai ser meio danado. Não, e você pode imaginar, né, Renan, que São Paulo pode ter Brasileirão, pode ter Paulistão, vai ter Copinha, tudo isso em janeiro, começando no mês de janeiro, e pode ter pré-Libertadores em fevereiro, né? Com show do AC/DC do Morumbi, jogar em outro lugar. Então, assim, é realmente um ano que, cara, vai ser longo, e eu espero que ele tope entrar nessa barca mais uma temporada e esteja remando esse barco, viu? Que eu acho que as coisas são mais fáceis quando você tem um técnico do nível do Crespo. Mas, de fato, a direção tem que ajudar, e aí ele também tem que entender o nível de exposição própria que ele vai ter com esses caras. Porque essa direção, cara, esse ano eles já perderam a vergonha na cara no final da temporada, né? De jogar um contra o outro, largar de mão, né, o futebol muitas vezes, fazer mudança e tal. Esse ano, que ainda é a prévia da eleição, né, que já começou a eleição de certa forma, mas ainda é um terreno frio. Ano que vem, meu amigo, ano que vem vai ter cara torcendo contra o time do São Paulo para sabotar certas pessoas, viu? Ano que vem vai ser difícil, Renan. A sensação que me passa é que fica Hernan Crespo e jogadores, né, vivem um mundo paralelo ao que a direção hoje do São Paulo vive e ganham apesar deles. Eu tenho essa sensação. Espero que ano que vem ele continue conosco também, Renan. E graças a Deus que nós temos o Crespo como treinador, um treinador de caráter, porque tá exatamente como você falou. Tá lá, Barra Funda, o departamento de futebol, comandado por esse cara que tá na imagem, e os jogadores, um grupo de jogadores de muito caráter. Graças a Deus nós temos isso hoje, Gabriel, porque o futebol, pela diretoria, pelo presidente, foi abandonado. O futebol de São Paulo está abandonado. E ele, nessa entrevista, ele mostra que ele tem total consciência do que vai ser o ano que vem, cara. E me mostrou isso. Porra, ele deu um tapa na cara de todo mundo, mano, com o maior respeito, velho. Pô, ó, vou te dar um soco agora, com todo respeito, na cara da nossa diretoria. Ô, Renan, só melhorando um pouquinho, pelo menos é o jeito que eu vejo. E ele tem total direito também de abandonar a barca, né? Porque trouxeram ele para fazer um trampo, ele tá fazendo, ele falou, ó, já não caímos mais, tá suave. Só que do jeito que tá, senhores, beijo, me liga, hasta la vista, porque, não, mano... Beijo e não me liga. Não me liga, pelo amor de Deus. Ele tem todo o direito, sim, de fazer isso daí. Eu espero que não faça, mas ele tem todo o direito, porque ele sabe o que vai acontecer, né? Ele escancara uma realidade que cara, que dói. Há quanto tempo que a gente está falando aqui? História é uma coisa, o momento é outra. O que aconteceu com São Paulo em 2023 foi ocasional. Foi maravilhoso, foi de você eliminar dois rivais, eliminar Palmeiras, eliminar Corinthians, ser campeão em cima, mas é ocasional. Não é o que acontece com o Palmeiras, que chega todo ano, vai disputar o título brasileiro todo ano, a Libertadores praticamente todo ano, o Flamengo não. Isso é trabalho profissional, que leva tempo. Do Palmeiras, foi até encurtado esse tempo que ele fala por causa de investimento. Chegou primeiro o Paulo Nobre com investimento, né? A gente sabe muito bem disso daí. Não foi simplesmente um trabalho, pô, vamos sofrer. O Flamengo não. O Flamengo acho que sofreu mais tempo para chegar no que é hoje. O Palmeiras não. O Palmeiras encurtou um pouco esse espaço. Aí fica a critério do São Paulo, com transparência que nunca teve por essa gestão. De sugerir isso para a torcida, de mostrar isso para a torcida, de escancarar como o treinador escancarou. Como que a gente vai fazer? Cara,
Ele falou até dos treinadores rivais, né? Dos dois times, com respeito. Não é muito difícil fazer. Porra, a gente tem o Felipe Luiz como treinador na sua curta carreira de um time top, de um time com dinheiro. Como seria o Felipe Luiz treinando São Paulo, sim? Você tem ideia do que seria o Felipe Luiz treinando São Paulo hoje, por exemplo? O Felipe Luiz começou a carreira no top. No topo, no time mais rico do Brasil. Que tem mais torcida e no time mais rico do Brasil. E acho que ele não vai mais para baixo disso. A tendência do Felipe Luiz é para a Europa. Ele já é muito bem falado na Espanha, na Inglaterra. A tendência do Felipe Luiz é ir para a Europa. Se ele consegue aí título brasileiro, Libertadores, cara, ele vai ficar mais 2 anos só aqui. Mas a gente não tem ideia do que seria o Felipe Luiz no lugar desse cara hoje. Qual seria a atitude dele? Certo? Então, ele dá tapa na cara de todo mundo com o maior respeito, velho.